É, meus amigos, não tá fácil ser brasileiro no Brasil. Não tá fácil, não. Bota casaco. Que é casaco? Ontem estava em live aí com a turma da MGD7 e o pessoal tava falando sobre o decreto agora do Alexandre de Moraes. A gente precisa entender o que aconteceu e a gente precisa entender a gravidade disso. E eu não tô nem falando do IOF. Esse aumento de imposto aí é o menor dos problemas, tá? O menor dos problemas. Vamos entender o que aconteceu? Eu vou pegar aqui dentro do próprio site do Supremo Tribunal Federal. Só para você ver como que tá o histórico que eles mesmos dizem aqui. Lembra que o governo está aí com problema para poder bater as metas dele, não tá conseguindo ali, tá ficando sempre no déficit primário, porque o gasto tá muito elevado, juros das dívidas muito elevado, e aí uma das formas de diminuir esse déficit é corte de gasto, mas a gente não quer fazer isso, logo a gente precisa arrecadar mais, é igual uma família normal, você ganha R$2.000, você tá com gasto de 3.000, você só tem duas opções, ou você diminui o gasto para 2.000, ou então você aumenta o seu ganho para 3.000, não é verdade? Como que o governo agora tá tentando resolver esse problema? Ao invés de cortar o gasto para 2.000, tá tentando aumentar a arrecadação para 3. E aí a arrecadação você acha que aumenta com o quê? Você acha que o governo é uma empresa que realmente trabalha, faz lucro, realmente entrega para você o dinheiro que ele trabalhou, que ele fez lucro para poder dar para saúde, para poder dar para infraestrutura, para poder realmente ali ficar organizado no seu déficit primário, superávit primário, né, na sua balança comercial? O que você acha? Meu amigo, para com isso. Para de viver nesse conto de fadas. O dinheiro do governo é o seu dinheiro. É o seu dinheiro. É isso aí mesmo que você escutou. A arrecadação do governo, ele vem por meio de pequena parte estatais e grande parte por arrecadação de impostos. Não tem o que dizer. Hoje, em média, 41% de tudo que você produz de energia vital. Você usa sua energia vital, vai lá e produz um controle. 41% é do governo. Então entenda, o governo não é uma associação milagrosa que vai fazer as coisas para você e vai te dar as coisas de graça. Não, isso está sendo cobrado de você, por mais que você não perceba, tá? E aí, como foi anunciado, inclusive pelo Haddad, o tempo todo criando novos impostos, né? De 33 em 33 dias tem um novo imposto sendo anunciado. O Haddad falou, pô, não vamos fechar nossas contas no ano que vem. Não vai dar. Não vamos fechar, vamos ficar em déficit de novo. Tá feio que é a coisa. Tá feio. E aí, como um ato mimado de um irmão mais novo, você já viu isso? Não sei se você tem irmão mais novo, eu tenho. E aí, como um ato mimado, igual um irmão mais novo, o Luiz foi lá e pau! Vou decretar aqui e vou aumentar esse imposto por decreto. E tá aqui escrito no Supremo Tribunal Federal, pra você não achar que eu tô inventando história aqui, tá? Vamos ler aqui junto comigo, ó. O histórico. O presidente Lula aumentou o imposto por meio de decreto. Como assim? O que é esse negócio de aumentar imposto por meio de decreto? Vai lá e fala, ó, vai aumentar o imposto e pronto, acabou. Não vamos discutir sobre isso. E aí, em 25 de junho, o Congresso Nacional aprovou um outro decreto legislativo que sustou os efeitos do decreto presidencial. Então, o que aconteceu? O Lula chegou lá e bateu na mesa. Vamos cobrar mais IOF agora. Vamos acabar com a brincadeira desses caras que mandam dinheiro pra fora. Vamos, perdão a palavra, né? Vamos... não consigo falar. O Espírito Santo pegou firme em mim aqui agora, viu? Vamos lascar com os pequenos empresários. Vamos colocar até IOF em risco sacado para acabar com as varejistas de uma vez por todas. Já não tem muita margem mesmo. Vamos acabar com as varejistas, vamos destruir. O que importa é nós sairmos do déficit. Quem vai pagar essa conta? Que se lasque, que seja qualquer um. Pequeno empresário, microempresário, o trabalhador, porque o microempresário e o empresário vai ter problemas. Ninguém vai mandar dinheiro pra fora. Se você quiser viajar, você não pode. Se você quiser investir, você não pode. Tem que investir aqui dentro, tem que ver. E aí o Congresso Nacional fez o quê? Pô, não, calma aí, não é assim que funciona não, Lulão. Ô Lulex, não é assim que funciona não. O Congresso tá aqui, é pra isso. A gente precisa votar. Calma, não pode chegar assim achando que você é aqui a casa da mãe Joana, apesar de parecer que é a casa da mãe Joana. Não vamos colocar isso pra todo mundo ver, assim, de maneira muito clara, né? Vamos votar o negócio. E aí o Congresso, em defesa do povo, né? Aparentemente, foi lá e lançou um decreto legislativo que abonou, que sustou o decreto presidencial. Então, caiu o decreto presidencial, beleza? Daí tudo bem. As duas normas foram questionadas no STF. O PL, uma parte pediu declaração de inconstitucionalidade do decreto presidencial e que realmente é inconstitucional. O que é essa parte de ser inconstitucional para você que ainda não entende direito isso? A Constituição é a lei que a gente segue aqui dentro do Brasil, certo? Dentro da lei, lá na Constituição tá falando assim, ó, não dá para fazer decreto, presidente, não dá para fazer decreto mudando a característica de um imposto que é regulado
legislatório, que é o caso do IOF, não dá pra você, com um decretinho, uma canetadinha, falar que agora o IOF ele é arrecadatório e você aprovar um imposto que vai valer através de um decreto. Não dá pra fazer isso, tá? Isso é inconstitucional, não tá aqui dentro da Constituição. A Constituição não permite isso, beleza? Aí o Lula olhou, falou assim, beleza, que se lasque. Vou fazer. E aí foi isso que uma parte do Congresso pediu. Parte do Congresso falou que é anticonstitucional o decreto legislativo, que o legislativo ele não pode impedir decretos presidenciais, entre aspas. E aí ficou essa briga lá dentro do próprio Congresso, certo? E aí, como se não bastasse, o próprio presidente da República, e aqui agora, quando a gente lê presidente da República, eu não sei você, mas eu fico na dúvida. Eu não sei se eu tô falando do Lula ou se eu tô falando do Alexandre de Moraes. Você tá falando de quem quando você fala presidente da República? Eu não tô nem sendo sarcástico aqui, não. E de quem que você tá falando quando você fala presidente da República? Deixa aqui nos comentários. O presidente da República, por sua vez, pediu ao Supremo que validasse a norma que aumentou as alíquotas. Então, você entendeu que teve 3 poderes brigando ali? E aí foi isso que foi anunciado ontem. O Alexandre de Moraes anunciou que, sim, vai continuar aí com o aumento dessa alíquota. Só que teve algumas mudancinhas. Olha lá, o Alexandre de Moraes mantém o decreto do IOF no governo, mas revoga a cobrança sobre o risco sacado. Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Quais são as operações que serão tributadas pelo IOF? E eu não vou te explicar o porquê que o pobre se lasca aqui. Eu não vou nem te explicar o porquê que as classes médias se lascam aqui. Eu não vou nem te explicar o porquê que os investidores se lascam aqui, porque na primeira vez quando esse decreto foi solto lá pelo Lula, eu já gravei um vídeo explicando isso. E eu não vou explicar de novo. Se você quiser entender de verdade, abrir o seu coração, abrir sua mente, entender de verdade por que isso aqui não é uma briga entre rico e pobre, mas na verdade é uma tentativa de te deixar mais pobre, só para poder bater a meta que ele falou que ele ia bater e não conseguiu. Se você quiser entender isso, assiste esse outro vídeo aqui que eu falei sobre o IOF, tá? Mas o que vai voltar a valer agora? Porque valia, caiu e agora vai voltar a valer com algumas mudanças. Olha lá, os aportes em seguro de vida, então o VGBL vai ser tributado IOF ali de 5%. As cooperativas de crédito também serão tributadas se passarem na atividade de crédito de 100 milhões. Se as cooperativas de crédito serão tributadas, quem prega crédito que vai pagar o IOF. Não é a cooperativa que paga, né? Pelo amor de Deus, até hoje tá nessa, né? Não, isso aqui é bom pro pequenininho lá, ó, pro pobre que pega empréstimo, porque se a cooperativa paga um imposto, aí o imposto da cooperativa que ela paga vai ser usado pra saúde, e nós que somos pobres, nós vamos conseguir usar saúde. Não, meu amigo, você que é pobre, você vai pegar o dinheiro emprestado, e você que tá pegando dinheiro emprestado, vai pagar esse imposto, porque a cooperativa vai repassar isso pra você. As taxas vão aumentar do crédito, bonitinho. É tão fofinho quando você vê assim, o quanto a mentalidade da pessoa... Ai, meu Deus do céu. Fico estressado quando fala de imposto, né? Sempre assim. O cartão de crédito e de débito internacional vai ser elevado a alíquota aí de 3,38 para 3,5. O crédito para as empresas, o IOF foi ajustado para 0,38 para as empresas em gerais, inclusive as enquadradas em simples nacionais. Então aqui as pequenas empresas, o IOF foi ajustado. As cotas de FDICs, que são direitos creditórios, aquisição primária de fundos de direitos creditórios, né? A alíquota também ficou de 0,38. As operações de câmbio em espécie, isso aqui para você que investe, tá? O IOF foi fixado em 3,5. Operação de câmbio, 3,5. E depois da repercussão, tá vendo tanto que a repercussão funciona? Porque se não tivesse repercussão ia ficar 3,5. Mas a repercussão funcionou, né? O governo esclareceu que as remessas para os investimentos continuará na alíquota antiga de 1,1. Tinha voltado para 0,38, agora vai voltar para 1,1. E a saída de recursos não especificados, se você manda dinheiro para fora e não fala que é para investimento, você vai pagar 3,5. Ou seja, o IOF voltou do jeito que era. A única coisa que não voltou aí foi a vigência do imposto sobre o risco sacado. O que é esse tal do risco sacado? Muita gente fala, eu não consigo nem entender o que é. Risco sacado é o seguinte: quando você vai lá e compra uma caneca de uma empresa de varejo, das pequenas empresas, você vai lá e compra lá no mercadinho, parcela. Você vai lá na lojinha de roupa e parcela. Quando você passa o cartão de crédito lá na maquininha, esse dinheiro que você pagou lá parcelado em 12 vezes, cai lá no aplicativo da maquininha. Para essa empresa sacar esse dinheiro todo no mesmo mês, para poder pagar as contas, pagar a energia, pagar a água, pagar o funcionário, para ela adiantar esse dinheiro para este mês, sacar antecipada, ela tem que pagar uma taxa para aquela empresa que ela tá adiantando. Porque na verdade, quando você parcela em 12 vezes, os 30 reais que você vai pagar no mês, vai cair lá pra empresa 30 reais no mês. Os próximos 30 reais vai ser só no outro mês, só no outro mês, só no mês. Então, pra ela receber os 300 reais, ela tem que esperar os 10 meses. Só que as pequenas empresas não têm fluxo de caixa, então ela precisa adiantar isso. Ela parcela pra você
R$30 por mês, aí ela paga uns juros ali para a empresa que vai adiantar para ela, ela recebe ali, por exemplo, ao invés de receber R$300, que foi o que ela te vendeu, ela recebe 270 adiantado, por exemplo, colocando uma taxa de 10%, que tá barata, tá? E aí, o decreto do Lula tinha falado assim, você vai pagar imposto, porque isso aqui é uma operação financeira, então você vai pagar imposto sobre isso aqui também. Vai pagar lá os IOF 3.5. Você ia lascar com as pequenas empresas, né? Porque já é tenso, a margem já é curtinha, e você ainda mete um impostão desse aí pra todo o risco sacado, né? É complicado. E aí o que o Moraes fez foi tirar aí esse risco sacado. E eu percebo que isso aqui é uma estratégia. Eles aprovam o que eles querem, colocam uma coisa a mais que eles sabem que não faz sentido, porque os caras não são burros, cara. Não é, os caras estão no poder, né? Eles não são burros. Você entende que eles não são burros? O cara colocar IOF em risco sacado, rapaz, ou o QI é de 60, ou o QI é de 200, você entende a diferença? Porque aí, isso aqui pode ser uma estratégia, não, agora eu vou tirar o risco sacado, e todo mundo, não, beleza, pelo menos, você vai ver um monte de post assim agora lá no Instagram, no YouTube, pelo menos o Alexandre de Moraes tirou o risco sacado. E você acha que o Alexandre de Moraes tá fazendo, nossa, o Alexandre de Moraes tá do meu lado. E aí, o maior problema não é nem isso aqui, ó, agora começa o vídeo de verdade, tá? Presta atenção. O maior problema não é nem isso aqui, porque sua estratégia de investimento não vai mudar. O maior problema não é isso. O maior problema é porque o que o Alexandre de Moraes fez, e ele realmente acatou o IOF, que antes era para regulamentação, ele acatou o IOF como algo para arrecadação, cara, isso aqui cria um precedente para que qualquer outro governo, não só este, mas qualquer outro governo, use do STF, joga terra lá e manda os caras do Congresso se catar, que se lasque pra lá, não tô nem aí com seus votos. Só conversa o presidente e o STF, só os dois poderes, e aí, ó, você vai aprovar o que eu quero. E o STF fala, não, beleza, eu aprovo mesmo. E agora não tem mais Constituição, cara. Você entende isso? Abre um precedente pra qualquer outro governo, inclusive esse, continuar fazendo, e os próximos também. Se a gente aceitar isso aqui, se o Congresso aceitar isso aqui, se o Congresso realmente não tiver voz, cara, abre um precedente pra instabilidade total no Brasil. E aí? Aí é lasqueira, né? Daqui a pouco não matarás, não é mais constitucional, pode matar. Mata aí. Já pensou? Que doideira? Doideira. É só pegando café mesmo pra tomar, pra dar uma tranquilizada, porque senão não dá não, cara. E aí eu quero deixar uma reflexão aqui pra você, ó. Presta atenção. Todo o trabalho do Congresso foi meio que jogado a esmo. Vocês votaram aí, falando que vocês não concordam, mas eu não tô nem aí com sua votação. Vocês existem pra nada, só pra enfeite. Porque aqui o que importa é o presidente da República e o STF. Vocês que se lascam. E aí eu fico me perguntando, beleza, se tá com problema de arrecadação, quer arrecadar mais. O primeiro decreto era pra arrecadar 20 bilhões. 20 bilhões, o primeiro decreto. Aí depois que tirou o risco sacado e fez alguns ajustes, diminuiu um pouquinho o IOF, caiu para 10 bilhões. Então hoje, o plano arrecadatório disso aqui é 10 bilhões. Então eles querem arrecadar 10 bilhões a mais para poder tentar bater ali o déficit. Certo? 10 bilhões. Olha, anota esse número na sua mão aí, 10 bilhões. Beleza? Se o Congresso não serve pra nada, e se o Congresso vota num negócio que ele não concorda, e aí o presidente e o STF não tá nem aí, cara, pra que existe o Congresso? Vamos economizar, vamos mandar esses caras do Congresso embora. Pra que deixar os caras do Congresso lá só pra inflar o Estado, fingir que existe? Olha só, o Congresso Nacional hoje é formado por 594 parlamentares, 513 deputados e 81 senadores. E aí eu me pergunto, esses caras trabalham de graça? Não, né? Olha o salário médio de um senador federal do Brasil, 46 mil reais. E olha o salário médio de um deputado federal do Brasil, que a partir de fevereiro de 2025, também é igual ao salário do senador. Por conta deste decreto legislativo aqui, ó, os senadores e os deputados estão ganhando a mesma coisa, 46 mil reais. E a gente tem 594 parlamentares. Vamos ver o quanto de dinheiro que a gente paga pra eles, pra que quando eles precisassem votar pra nós, pra nos defender, eles não têm direito de voto? Eles até podem votar, né? Mas vai ser ignorado? Palhaçada demais. Olha lá, 594, é palhaçada. 594 parlamentar, vezes o salário lá que eles recebem, é 46 mil reais, 336,19. Você paga isso, tá? Nos seus impostos, você paga isso. Mensalmente a gente paga 27 milhões só de salário pros deputados e senadores. Vezes 12 meses, que é o ano, dá 330 milhões. Nossa, Léo, então nem adianta eu mandar os caras embora, porque lá no IOF vai arrecadar 10 bilhões aqui, só os salários não dá 10 bilhões, dá só 330 milhões. Aí que tá. Esses deputados, isso é só o salário deles. Mas pra eles votarem em algumas coisas, eles precisam de emendas parlamentares. É. E olha só aqui, eu tô pegando aqui dentro do próprio site do gov.br, né? Ó lá, dentro do próprio site do governo federal. Olha o quanto, eu peguei aqui 2024, olha o quanto de emendas foram criadas por esses congressistas, tá? Por esse pessoal lá que trabalha pra isso. Criando novas leis, teoricamente pra melhorar o nosso Brasilzão, né? E olha só aqui o total empenhado em emendas parlamentares.
Opa, 44 bilhões, olha o total pago, 31 bilhões. Cara, se o Congresso não adianta pra nada, as votações não servem pra nada, manda esses caras embora, nós economizando 300 milhões por ano só de salário e mais 31 bilhões de emendas. Não serve pra nada, decide só o presidente e os dois presidentes, né? Só define só os dois presidentes. Se a gente pega aqui em 2025, olha só o quanto já foi gasto este ano. Já foi ali provisionado 9 bilhões, cara, pra emendas. Tira esse trem daí, mano. Não faz sentido. Tira esse negócio, não serve pra nada, ué. E fico puto, viu? Meu Deus do céu. Mas enfim, é isso. Hoje eu ia gravar sobre Itaú, né? Olha o que eu ia gravar hoje pra vocês. Eu ia fazer uma análise de Itaú antes de sair o resultado dele. Itaú caiu aí nesse último mês, desde o pico até hoje, 6%. Será que é uma oportunidade da gente comprar Itaú agora ou não? Será que vale mais a pena comprar Itaú ou Banco do Brasil agora? Ia gravar isso pra vocês, mas o Alexandre não para de causar, né? Aí tem que trazer aqui o vídeo dele. Fica com Deus. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Até mais investidores. Até o próximo vídeo.